Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos assistem, eu aguardei umas 2 semanas para voltar a essa tribuna, porque nós fazíamos uma reflexão no mês passado, e eu continuo ainda fazendo uma reflexão, sobre as palavras que mais o brasileiro conheceu nos últimos anos da nossa história. Embargos infringentes, embargos declaratórios, delação premiada, prisão domiciliar, mensalão, sanguessugas, lava-jato e por aí vai. Na verdade, como eu dizia antes, que os mensaleiros, eles sangrariam na arena que nem touro até as eleições, que eu tinha a esperança que o povo virasse e a corrupção não vencesse mais uma vez. E por azar, por ironia do destino, por azar nosso, a corrupção venceu. E eu nem quero falar nesse tema, como disse o professor Adinho, um tema complicado, difícil, alguns colegas não gostam, nós também não gostamos, mas essa é a realidade. Ninguém fez até agora a relação entre a eleição, os resultados eleitorais do ano de 2014 e a corrupção. Mas na minha simples maneira de analisar, venceu a corrupção mais uma vez. E venceu em grande escala. Mas eu queria me preocupar com nossos temas do nosso dia a dia, mas a minha preocupação, claro, sem dúvida alguma, é em relação ao imposto territorial e predial urbano. Mas eu queria fazer uma análise rápida, assim, em relação à nossa representatividade. Nós que pregamos tanto representatividade nesta casa durante os 2 anos de mandato, eu fui um dos que ajudei a liderar esse processo, não temos representação de fato na nossa Assembleia nem na Câmara Federal. Infelizmente não temos que importar deputados. Basta ver o exame do imposto de fronteira, onde toda a bancada do Partido dos Trabalhadores se retirou de plenário para não votar imposto de fronteira. Isso é um assinte para quem precisa de emprego, precisa de alavancar o comércio, o desenvolvimento, e numa região tão pobre como a nossa, próxima da fronteira, mas não é a fronteira do país, a fronteira entre os estados, um imposto que é bitributação, vamos dizer assim. Mas para complicar mais a vida dos gaúchos, em especial a nossa, que não temos representatividade, eu digo não temos de fato, nem embora tenhamos de direito. Ontem, a nossa deputada que nos representa, que eu havia tido há poucos dias aqui, a única representante nossa atualmente, fez a campanha mais cara da história de Pelotas. Ontem, ela simplesmente saiu de plenário. Então, eu tenho uma relação dos deputados estaduais sobre a votação da aposentadoria para os deputados estaduais, os nossos nobres, nossas excelências deputados. Eu tenho aqui, por exemplo, o único que se absteve, Pedro Pereira, se absteve de votar. Já tem até, talvez, idade para se aposentar, mas abriu mão, com certeza haverá de se beneficiar. Mas, por exemplo, ausentes, Juliana Brizola, Paladini, Carlos Gomes, eu não verifiquei em tempo que fui chamado naquele instante sobre a situação do Nelson Harter. Também já tem com uma idade bem próxima de 60 anos. Então, votou a favor, segundo o colega. Teve a coragem de votar a favor, pelo menos, porque a nossa colega, a nossa representante, a deputada Bini Marrone, saiu de plenário. Foi a única, ela e o Cassiá saíram de plenário. O assunto da aposentadoria dos deputados estaduais, se vocês não prestou atenção, tá? Muito obrigado. Eu quero dizer que é vergonhoso para nós que os nossos representantes sumam de plenário. Temos que assumir, como há poucos dias eu disse nessa casa, por isso eu chamei a atenção disso. Hoje nós temos IPTU. Colegas são a favor, mas votam contra porque o partido orienta para que votem contra. Outro por outras justificativas, cada um tem a sua posição nesta casa, e cada um tem que assumir a sua responsabilidade. Eu quero dizer que o meu voto, independente de partido, é o meu voto que vai decidir o futuro da nossa cidade. Eu entendo como melhorias em nossa cidade, e até quero dizer aqui, desafiando alguns que me provem o contrário, eu nunca vi na minha vida, com 63 anos, o trabalho de recuperação que está sendo feito na Bom Jesus, no Jardim Europa. E eu tenho certeza absoluta que não tem nada a ver com a votação do IPTU, não tem nada a ver, porque a minha posição há 23 dias atrás era favorável, e eu não tenho cargo no Executivo, não pretendo tê-los, embora tenha feito campanha para o prefeito no segundo turno, assumir a responsabilidade de guindá-lo, ajudá-lo a chegar à prefeitura, não tenho nenhum tipo de benesses, não peço nada para mim pessoalmente, peço para as pessoas, para os grupos, para as associações,
para os bairros que eu normalmente frequento, mas sou vereador de toda a cidade da Colônia. Um dia eu fiz uma crítica aqui aos vereadores que falaram em bancada rural nesta casa. Eu disse, não, aqui não tem bancada rural. Se existe, ela não é legal, embora seja pluripartidária. Aqui nós temos a Comissão de Agricultura da Casa, e todos participam aqui, todos votam a favor, que nós sabemos que o alimento lá da colônia vem para a nossa mesa. Então não tem bancada rural, todos são iguais, alguns têm mais intensidade, trabalham mais em relação à zona rural. Inclusive, eu defendo muito a colônia Z3, você sabe das dificuldades que nós temos tido, tenho falado muito sobre isso, por isso que eu falo. Em relação às melhorias, estão acontecendo de fato. Eu ontem fiz uma fiscalização, diríamos assim, que é a nossa função, uma caminhada na minha vida que eu faço diária, mudei um pouco o percurso e as pessoas nos agradecem. Um dia o Adinho disse aqui, olha, foi a pior sessão que eu vi nesta casa. O Adinho falou. E ontem eu senti a mesma coisa, Adinho. E tinha previsão. Havia fumaça, havia contatos, havia sinais que seria uma péssima sessão. Eu acredito que ela foi até proveitosa no sentido de apurarmos, de dirimir dúvidas, mas eu disse que a própria família estava enfrentando problemas em relação ao IPTU. E a minha posição não muda, não muda. Inclusive em relação às isenções, nós temos que dar uma olhada melhor hoje, sob pena desse projeto não for suficiente para os anseios de nossa sociedade hoje. Essa casa é tão benevolente, abre tantas exceções, que qualquer dia quem usa óculos também vai querer se beneficiar também de não pagar o IPTU. E eu já disse aqui, não conheço a palavra isenção, sempre paguei meus impostos e quero pagar os impostos para assim poder exigir do município, do executivo, e tenho exigido. Eu falava aqui que eu vinha na tribuna, eu fui 5 vezes ou 6 vezes no prefeito com audiências, e todas elas o tema era o mesmo. Com raríssimas exceções fomos atendidos. E agora, de 20 e poucos dias para cá, fomos atendidos, e muito bem atendidos. Eu quero fazer justiça ao secretário Caco, que poucas vezes nos reunimos, mas ele foi muito cobrado através de proposições, ofícios. E eu entendo que havia uma saturação, vamos dizer assim. Talvez o Caco estivesse saturado com seus comandados. Eram 10 anos praticamente junto com os mesmos, com poucas mudanças. Não havia aquele comando, diríamos assim. E hoje, por quê? A fonte de arrecadação é a mesma, o patrão era o mesmo. Eu vou pedir licença aos colegas, assessores, vereadores. Sua Excelência, falta de respeito, Sua Excelência. Sua Excelência fala bobagem que ninguém fala nada. Só Sua Excelência que está certo, que Sua Excelência pensa que está certo. Mas eu... É uma falta de respeito, mas eu dizendo, vereador Adinho, eu não quero repetir hoje. Hoje eu não quero repetir a sessão de ontem. Ontem houve muita interferência, o vereador Ivan desrespeitosamente continua falando. Ele é o dono da verdade. Ele faz aqui avaliações de colegas vereadores, quem é técnico, quem é da vila, quem é aquele que promete e não faz. Ele faz comentários incríveis aqui e ninguém fez crítica a ele. Mas ele é o dono da verdade. Mas ele não tem a coragem de se reunir para tratar de um assunto do IPTU. Quer mandar no prefeito para que o prefeito coloque a taxa do lixo no projeto IPTU. Quando for o governo, taxar a municipalidade. 33% de aumento de água, esgoto e serviços no SANEP, que está na justiça, que se a prefeitura tiver que pagar, devolver aos cofres dos munícipes, quebra a prefeitura. Com toda a arrecadação que fizeram, e ele assinava, e estava na mesa, a diretora desta casa comandava os projetos, roubaram até rua em Pelotas, tiraram ruas de pessoas homenageadas com a assinatura dele. Isso aqui não veio se retratar aqui em público que fizeram isso. Então, é o dono da verdade. Como eu disse, aí o SANEP vai quebrar, e a culpa foi dos partidos trabalhadores, porque não deram um centavo para os funcionários. E vem fazer crítica aos colegas. Nessa tribuna nós temos a inviolabilidade. Temos a inviolabilidade
e falamos o que quisemos falar, cada um da sua forma de agir, da sua origem, da sua forma humilde ou não, ou de conhecimento, que nem todos aqui são graduados aqui com diplomas de universitários, mas nós temos a experiência da vida, nós sabemos a compreensão, como é que a cada situação, como é que se deve agir. Então, de certa forma, eu até desculpo, porque o colega veio lá do interior estudar aqui, faz um mandato a cada 4 anos de barbada, porque não faz, eu não vejo proveito no mandato dele, sinceramente, agora eu vou falar sinceramente o que eu penso. Eu vejo ele caminhar de forma furtiva nas manifestações, é o tapinha, aquele sorrateiro sempre, e essa é a postura dele. Por isso que ele não foi presidente até hoje desta casa, pela postura que tem se apresentado aqui. Eu falo direto, porque estou sendo uma facada nas minhas costas, quando eu falo de forma humilde, sincero, o que eu penso sobre o projeto PTU, que vai trazer melhorias, Sua Excelência de forma desrespeitosa, insiste ainda, pois Sua Excelência foi beneficiado, o que fizeram com o vereador Anselmo não se faz nem com um cachorro, e fizeram, vocês fizeram isso, eu era o presidente, tive muita dificuldade de conduzir o processo, devido às atitudes de Suas Excelências, mas não vou nem me dirigir a Sua Excelência no momento, que não merece. Mas eu quero até, presidente, concluir a minha fala dizendo que tenho a responsabilidade de votar o projeto de PTU, sou favorável da forma que foi apresentado, vou olhar com muito cuidado as emendas, como eu já disse. Se essa benevolência toda for colocada nesse projeto de PTU, Pelotas não tem como trazer melhorias e é o caminho da solução desse projeto. Obrigado e até a próxima oportunidade.